é Thiago Vieira, sou monitor de disciplina de Contabilidade 1 nesse semestre letivo do GB de Volta Redonda, e hoje nós vamos tratar de alguns temas, diferentes ao nosso segundo vídeo. A gente vai falar sobre as contas patrimoniais e de resultado. Vamos falar a definição delas, o que são, vamos falar sobre débito e crédito, vamos falar sobre despesas e receitas, e eu vou passar alguns exemplos para que a gente possa fixar esse conteúdo. E para a gente começar, para a gente poder entender as contas patrimoniais de resultados, a gente vai, o intuito, o objetivo dessa aula é reforçar sobre as contas patrimoniais de resultados com o objetivo de auxiliar na diferenciação e função de cada conta, além da sua importância para a saúde financeira e para cumprir as normas legais. Ou seja, a gente precisa entender que as contas elas são usadas tanto para que a empresa possa verificar se ela está indo bem financeiramente, se ela tem um crescimento, se ela lucrou, se ela teve o objetivo principal dela atingido, e para que a gente possa entregar para os órgãos competentes tudo aquilo que toda a margem contábil, todo o trâmite contábil que ocorreu na empresa no período anterior, seria no ano anterior. Então a gente precisa ter bem claro para que a gente possa não se perder no fluxo da empresa, para que a gente possa nos manter saudáveis financeiramente, a empresa manter saudável financeiramente. Cabe a nós, administradores, termos esse papel também, e a gente conseguir prestar ao governo, aos entes competentes, aquilo que deve ser esclarecido para que a empresa se mantenha no mercado. E para a gente entender um pouquinho, a gente precisa entender o que é conta, A definição de conta. Segundo o portal da contabilidade, conta é o nome técnico que identifica cada componente do patrimônio, sejam bens, direitos, obrigações ou patrimônio líquido, e cada elemento de resultado, seja despesas ou receitas. A função da conta é representar a variação patrimonial que um fato promove no patrimônio da empresa. Ou seja, se você comprou, se você vendeu, se você adquiriu algum bem, se você fez um empréstimo, isso precisa ser representado. Isso é um fato, uma coisa que aconteceu. Uma despesa, você pagou salário, ou você fez um coffee break para mostrar sua nova loja, você fez um coquetel, enfim. Tudo vira um fato contábil. Então a gente precisa apresentar isso de forma clara e objetiva para que não só a empresa tenha essa visibilidade, mas que o governo, investidores, os próprios fornecedores consigam visualizar isso na nossa empresa. Falando um pouco mais, a gente precisa exprimir e definir sobre as patrimoniais e as contas de resultados. As contas patrimoniais exprimem no balanço patrimonial os bens, direitos e obrigações da empresa, além do patrimônio líquido. Aí a gente precisa, o patrimônio líquido, ele fica dentro do passivo, A gente tem o ativo e o passivo. Dentro do passivo nós temos o patrimônio líquido, e ele, no patrimônio líquido, ele possui as contas capital e reserva, obrigatoriamente a empresa precisa ter, e depois tem lucro ou prejuízo, ou um ou outro. E aí a gente consegue ver a junção e a ligação entre as contas de resultado com as contas patrimoniais. Por quê? Para determinar se a entidade obteve lucro ou prejuízo, deve-se subtrair da soma de todas as receitas as despesas incorridas naquele período. Ou seja, para compor o balanço patrimonial, é necessário extrair o demonstrativo do resultado do exercício, através das contas de resultados. Então, na definição do que é débito e crédito, vai ficar mais fácil para a gente entender. Débito é algo que se possui ou adquire, e crédito é a fonte do débito. Diferentemente do que a gente pensa, porque a gente está acostumado a fazer compras, por exemplo, no cartão de débito. Vou passar no débito, ou seja, aquele dinheiro que está na minha conta vai sair e vai passar para a conta da loja ou de alguma pessoa que eu estou comprando dele, enfim. E a crédito eu vou pagar aquilo ali posteriormente, quando a minha fatura vier e eu vier pagar, aí sim o dinheiro vai sair da minha conta.
Só que para a contabilidade é um pouquinho diferente. Quando para a gente entender o que é débito e crédito, a gente precisa ter a noção de que todo débito possui um crédito correspondente, ou um ou mais de um. Um exemplo, a empresa o empresário abriu sua empresa e lá ele tem 100 mil reais no caixa. Pode ser que esse sócio ele injetou 100 mil todo em dinheiro, ou então ele injetou 50 mil e fez um empréstimo de 50 mil. A empresa vai ter os mesmos 100 mil reais, só que vai ter vai ter 50 mil reais do dinheiro do sócio, que seria no capital, lá no patrimônio líquido, e 50 mil reais de empréstimo a pagar, que pode estar lá no passivo circulante, que ele vai pagar isso em 2 meses, ok? Então, para a gente definir, as contas do ativo são débito e do passivo são crédito. Então, sempre vai ter, como eu comecei a exemplificar, vai ter uma conta, para cada débito vai ter que ter um crédito correspondente, um ou mais créditos correspondentes. E as contas de despesa, elas são débitos e as receitas, elas são créditos. Na prática é o seguinte, se as receitas das empresas forem maiores que as despesas, essa empresa vai ter lucro. E ao contrário, se as despesas forem maiores que as receitas, a entidade terá prejuízo. O que é isso? A gente vai, como eu falei no slide anterior, sobre começar a se encaixar as contas de resultado com as patrimoniais. Se uma empresa, em tudo que ela fez no ano anterior, se ela vendeu, se ela teve aluguel para receber, se ela teve juros ali, esse montante foi agregado para ela, a soma dessas receitas, se elas forem maior que todas as despesas que ela teve, essa empresa vai ter lucro. Ou seja, ela lucrou, ela teve 50 mil de receita e 30 mil de despesa. Então essa empresa teve um lucro de 20 mil reais. Mas se for o contrário, se essa empresa teve 30 mil de receita e 50 mil de despesa, ou seja, essa empresa teve um prejuízo de 20 mil reais. Então eu vou colocar agora para a gente alguns exemplos para fixar isso, para a gente entender melhor e que isso, para a gente entender a aplicação disso. Vamos lá, um aluguel ativo, ela é uma conta que é uma conta de resultado, tá certo? Ela é uma receita, ou seja, a empresa está recebendo um aluguel, que ela tem um imóvel lá, e isso é um crédito. Toda receita é crédito. Um aluguel passivo, ou seja, ela paga um aluguel, ela tem uma outra sede que ela paga. Isso vai ser uma despesa e um débito. Um macete que é mais fácil para a gente gravar. Só pensar no D de despesa e D de débito. Ok? E a receita vai estar ligada com o crédito. Aluguel a pagar. Isso é uma conta patrimonial. Então, se ela está a pagar, ela é uma conta do passivo. E, portanto, ela é um crédito. Um aluguel a receber, ela é uma conta do ativo. Ela é um débito da empresa. O capital, como nós falamos, ele fica no patrimônio líquido. O patrimônio líquido fica dentro do passivo. Ela é uma conta do passivo, portanto, ela é um crédito. Um terreno, ela é um bem da empresa. Ele é um bem da empresa, então um ativo e é um débito. Desconto obtido. Opa, isso aqui é uma outra conta de resultado. Desconto obtido, ou seja, você tinha, pagando à vista, tinha um desconto de 10%. Então, você teve um bônus com isso, você teve uma receita com isso. Então, ela é uma receita, portanto, é um crédito. Um desconto concedido. A empresa forneceu os mesmos 10% para um cliente que foi pagar à vista alguma coisa que ela vendia. Então, isso foi uma despesa para ela, mesmo que seja esperado para isso. Mesmo assim, foi um débito. Mais exemplos aqui. Imposto a recolher. Imposto a recolher significa um imposto ainda a pagar. Vamos traduzir imposto a pagar. Então, ele está no passivo, ele é um crédito. Imposto, somente escrito imposto, ele entra como uma conta de resultado. Então, ele, nesse caso, seria uma despesa, porque precisa pagar o imposto, e, portanto, é um débito. A conta clientes
Clientes, ou seja, a gente tem dinheiro na rua, dinheiro lá com as pessoas compraram com a gente fiado, digamos assim, compraram, vai pagar depois, então ela é uma conta do ativo e é um débito. Fornecedores, a gente precisa pagar os nossos fornecedores, aquilo que a gente comprou ali para seu estoque de mercadorias, por exemplo. Então ela é uma conta do passivo, um crédito. Reserva, é uma conta lá do patrimônio líquido, então ela está no passivo e é um crédito. O veículo, ele é um bem da empresa, então ele é um ativo que é um débito. Os juros ativos, essas aqui são outras duas contas, juros ativos e juro passivo, que são contas também de resultado, por exemplo. Os juros ativos são aqueles que a gente... aqui ficou o contrário, olha, o juro ativo seria para a gente uma receita e um crédito, e o juro passivo que a gente paga seria uma despesa, portanto, ele é um débito. Ok? A gente precisa fixar isso no nosso conhecimento. Para quê? Porque a gente na hora de montar um balanço patrimonial, a gente não pode confundir as contas de resultado com as contas patrimoniais. Então, no exemplo anterior, no slide anterior aqui, a gente teve aqui o exemplo de aluguel. Eu coloquei 4 exemplos de aluguel: aluguel ativo, passivo, aluguel a pagar e a receber. Se a gente coloca um aluguel ativo, por exemplo, no balanço patrimonial, a gente está errado, porque ele é uma conta de resultado. Então, por isso a gente precisa entender essas definições, tá? E sobre o que é crédito e débito, para que a gente consiga evoluir no conteúdo. No próximo vídeo, provavelmente, vamos começar a discriminar sobre a DRE e eu vou colocar alguns exemplos práticos com valores, ok? No mais que eu tenho a dizer para você, para a gente continuar seguindo as redes sociais do GB, ok? E aqui fica para você o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, e se precisar pode chamar, ok? Um abraço a todos, uma excelente semana e fiquem com Deus.